Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário em um concurso público. Vamos lá, analisem comigo o enunciado. Nós temos um concurso para a magistratura da Bahia, cujo órgão, portanto, é o TJ da própria Bahia, banca CESP, ano de 2019, o que foi pleiteado nesse concurso para a magistratura. De acordo com as limitações constitucionais ao poder de tributar, a fixação da base de cálculo do IPVA se submete a... Bom, meus caros, aqui nós temos a seguinte questão. Nós temos que levantar primeiro, que o poder de tributar dos entes federativos não é um poder absoluto. Nós temos limitações ao poder de tributar que estão expressos na Constituição, mais precisamente em suma, ali no artigo 150, onde nós temos os princípios constitucionais tributários e nós temos as imunidades. Aqui nós estamos analisando, pelo teor da questão trazida no concurso da magistratura da Bahia, que se está ligando com os princípios constitucionais tributários. E a pergunta que o TJ trouxe é: qual é o princípio constitucional tributário a que se submete a fixação da base de cálculo do IPVA? Para nós termos aqui conhecimento do que deve ser respondido, nós vamos ter que primeiro analisar as alternativas e julgá-las uma a uma. Por quê? Porque nós não sabemos exatamente qual ou quais princípios irá se envolver essa questão a partir desse momento. Nós temos vários princípios da legalidade, da anterioridade anual, da anterioridade nonagesimal, da irretroatividade. Vamos ver o que a banca exigiu nas alternativas. Acompanhe comigo. Alternativa A diz que a fixação da base de cálculo do IPVA se submete à anterioridade nonagesimal sem necessidade de observância da anterioridade anual. Bom, então vamos julgar essa primeira alternativa. A Constituição diz, no artigo 150, inciso 3, que é vedado aos entes tributantes, que é vedado aos entes federativos cobrar tributos. A linha B. É vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Portanto, uma lei publicada hoje que instituiu um determinado tributo só poderá ser cobrado a partir do exercício seguinte. Essa é a grande regra, mas vale lembrar que essa regra comporta exceções. E quais são as exceções ao princípio da anterioridade anual? São os impostos de importação, de exportação, o IPI, o IOF, nós temos ainda CID combustível, o ICMS combustível, os empréstimos compulsórios e o imposto extraordinário de guerra. Essas são as exceções ao princípio da anterioridade, que significa dizer que esses impostos poderão ser cobrados no mesmo exercício da lei que os instituiu ou majorou. Só que nós temos na linha C, do mesmo artigo 150, inciso 3, a limitação ao poder de tributar, que é o princípio da anterioridade nonagesimal. E se afirma que os entes tributantes não poderão cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data da publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Só que da mesma maneira que o princípio da anterioridade anual, existe exceção também aplicável ao princípio da anterioridade nonagesimal. E quais são os impostos que são exceções a esse princípio? O imposto de importação, de exportação, o IOF, o imposto de renda, os empréstimos compulsórios, o imposto extraordinário e nós temos também a alteração da base de cálculo do IPVA e do IPTU. Esses impostos ou tributos poderão ser cobrados imediatamente sem o transcorrer do prazo de 90 dias. Desta maneira, voltemos aqui para a letra A. Analisando a letra A, ela fala que
a fixação da base de cálculo do IPVA vai se submeter à anterioridade nonagesimal. Está errado, porque a fixação da base de cálculo do IPVA é uma exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Então, ele não se submete à anterioridade nonagesimal, só que ela se submete à anterioridade anual. Portanto, alternativa errada. Alternativa de letra B. Diz que se submeterá ao princípio da anterioridade anual. Está ok. Mas não se submeterá à observância da anterioridade nonagesimal. Também está ok. Esta é a afirmação correta. Alternativa C. Fala que vai submeter ao princípio da anualidade. Meus caros, esse princípio ele não foi recepcionado pela Constituição Federal, portanto, não há mais que se falar em anualidade, portanto, errado está. Na letra D também se fala anualidade, errado está. E por fim, diz na letra E que não se submeterá ao princípio da anterioridade anual. Até aqui está ok. E a anterioridade nonagesimal está errado, sem necessidade da observância da anualidade que eu mencionei, que não é aplicável atualmente, portanto, alternativa errada. Desta maneira, a alternativa correta, que deveria ter sido assinalada pelo candidato neste concurso público, deveria ter sido a alternativa de letra B. Por quê? A alteração da base de cálculo do IPVA se submete ao princípio da anterioridade anual, mas é uma exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal.